Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo, como sempre, mais uma vez reunidos em espírito, como o apóstolo Paulo diz, mesmo distantes no corpo, unidos em espírito. Em espírito somos um. Nós cremos que o Senhor é que fortalece essa união. É o Espírito de Deus que habita dentro de mim e que habita dentro de você é que nos une. Então aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Nós temos sido aí separados nesses momentos de pandemia, entretanto o Espírito que habita dentro de mim, habita dentro de você, e isso nos faz um como igreja do Senhor. E é nesse mesmo Espírito que eu gostaria de te convidar, você abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, para nós estarmos compartilhando da palavra do Senhor nesta manhã especial, que nós estamos unidos em espírito, pelo Espírito de Deus. Capítulo 3 de Provérbios, verso 1, diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e achará graça, a boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esses conselhos do grande sábio Salomão nos faz refletir bastante acerca das nossas vidas e viver as promessas de Deus. E este texto ele traz algumas promessas importantes que vale a pena nós atentarmos para essas promessas, porque aqui tem promessas de Deus e tem conselhos para que essas promessas alcancem as nossas vidas. E nessas promessas ele fala de coisas importantes, porque ele fala acerca dos dias que serão acrescentados em nossas vidas. Ele fala da compreensão e da graça, não somente de Deus e dos homens, que nós teremos a partir de nossas ações. E ele fala também acerca do Senhor endireitar os nossos caminhos, do Senhor aplanar os nossos caminhos, e até mesmo não deixar que nós tropecemos nossos pés em pedras, porque assim está em Isaías 57, o Senhor prepara os nossos caminhos e tira aquilo que nos faz tropeçar. Então o Senhor tem preparado para nós ricas bênçãos, mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo nesses momentos que muitas vezes parece que a gente não consegue ver o horizonte, a luzinha no final do túnel, mas a gente consegue perceber que existem promessas de Deus, existem palavras de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos viver os propósitos e os sonhos de Deus, não somente para as nossas vidas, mas para a vida de todos aqueles que de alguma forma participam das nossas vidas. E aqui Salomão está trazendo algumas orientações importantes. E Salomão ele viveu na pele as dificuldades de um homem que houve um determinado momento da sua vida, ele abandonou o Senhor, ele abandonou a sabedoria de Deus e tentou viver na sabedoria humana, fez escolhas humanas e viveu consequências terríveis, mas no final da sua vida ele percebeu que estava errado e diz: olha, eu percebi que tudo que eu vivi, eu possuí tudo que o dinheiro podia comprar. Mas eu percebi que tudo isso, as construções, as minhas conquistas, tudo isso era como correr atrás do vento. E que a única coisa que realmente valia a pena é temer o Senhor e guardar a tua palavra.
E aqui não é diferente, Salomão ele vem trazendo algumas orientações importantes, e dentre essas orientações, a principal delas é em primeiro lugar, ele vai dizer: olha, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aqui, Salomão estava sendo usado por Deus a trazer direções para as nossas vidas, para que nós pudéssemos viver a promessa do Senhor. Então, depois disso, ele vai dizer assim: olha, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e de paz. Então, essa primeira promessa aqui desse texto de Deus, a primeira promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela vem condicionada a que nós guardemos em nosso coração a palavra do Senhor, guardemos os mandamentos do Senhor, para que os nossos pés não venham vacilar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, do que fostes inteirados, sabendo de quem aprendestes, e desde a sua infância sabes as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, fala: Timóteo, cuidado, virão falsos enganadores, e virão falsos mestres, pessoas de todas as formas tentando te tirar do propósito e dos desígnios de Deus. Durante esse período de pandemia, como nós temos ouvido profecias, como nós temos ouvido falsas notícias, fake news, quantas coisas para tirar o nosso foco, para tirar a nossa atenção, na tentativa de todas as formas impedir que se cumpra em nossas vidas o propósito de Deus que existe em toda essa situação. Nós precisamos atentar, porque de todas as formas, Satanás, que está ao nosso derredor, vai tentar para impedir que aquilo que realmente ocupe o nosso entendimento, que aquilo que realmente venha acrescentar em nossas vidas neste momento de dificuldade, ele vai de todas as formas e todos os meios que ele puder usar, ele vai usar para que você não abra o seu entendimento para o propósito de Deus em tudo isso. Existe um propósito de Deus em tudo isso. E esse momento é um momento oportuno para nós entendermos que a bússola das nossas vidas é a palavra de Deus. O que nos orienta é a palavra de Deus. Eu me lembro que no ano de 1988, como sempre, os irmãos do nosso tempo nos deixaram aqui, que todo mundo é do grupo de risco, só eu que não fiquei no grupo de risco, eu estou aqui sempre no domingo, Jair? Mas esses irmãos sabem, de algumas coisas que acontecem. Eu me lembro que em 1988, nós estávamos um grupo de soldados militares do Exército. Nós fomos liberados 10 horas da noite para encontrar vários pontos dentro de uma mata gigante. E o que eles entregaram na nossa mão foi simplesmente uma lanterna e uma bússola. E nós fomos nos orientando por aquela bússola e fomos encontrando os pontos, e cada um dos pontos tinha uma nova orientação, onde com a bússola e a lanterna a gente buscava uma direção. E mais uma vez nós saímos daquele ponto e chegávamos num outro ponto, e não tinha erro, porque a bússola só apontava para o caminho certo. E nós, quando foi ali por volta de 2 horas da manhã, nós estávamos cumprindo a nossa missão, simplesmente com uma bússola e uma lanterna. E nós somos que cremos na palavra de Deus, que cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela é apta para discernir as coisas mais complexas que existem. Nós usamos a Bíblia como a nossa bússola. Não tem erro. É isso que Salomão está dizendo. Olha, não tem erro. Ela vai trazer para você não somente uma vida longa, mas uma vida de paz. Uma vida de paz, onde você tem condições de tudo que você fizer, você buscar orientação
na palavra de Deus e ela vai te conduzir no caminho certo. Algumas vezes, quando os meninos eram menores e quando foram crescendo, divergindo de algumas colocações até minhas, eu sempre dizia para eles: olha, vamos para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos orientar, a gente faz. Porque eu posso ser falho. Todos nós podemos, em algum momento, falharmos e estarmos enganados acerca do nosso entendimento. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é apta para discernir as coisas mais complexas que possam existir nessa vida. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus como a nossa bússola, ela nos traz, aqui Salomão está dizendo, olha, ela vai trazer algumas coisas importantes para vocês viverem. E nessas coisas importantes, a principal dela é uma vida longa e de paz. Lembro que quando Jacó estava fugindo do seu irmão e ele teve um encontro com Deus, ele disse: Senhor, se o Senhor me der pouco, que eu tenha como vestir, que eu tenha suprido a minha necessidade de comer, em paz, para eu voltar para minha casa, de tudo eu entregarei ao dízimo. Eu serei tão grato, Senhor, que de tudo que chegar em minhas mãos, uma 10ª parte, eu vou depositar para que seja investido em sua obra. Essa era uma gratidão que Jacó tinha em seu coração. Foi um voto que ele fez com Deus. E ali, nós também buscamos em nossas vidas, em nosso tempo, a grande realidade é que as pessoas confundem muito acerca da prosperidade. E vincula muito a prosperidade a uma vida financeira, que possa trazer luxo, um conforto além do necessário, uma casa extremamente luxuosa, um carro extremamente luxuoso, roupas luxuosas. E nada disso, a prosperidade da Bíblia está muito além disso. Até porque o Salmo 112 vai falar assim: prosperidade e riqueza, separar prosperidade de riquezas terrenas. Prosperidade está muito além disso. Prosperidade é ser bem-sucedido naquilo que eu proponho em meu coração. O apóstolo Paulo se propôs ao seu coração de pregar o evangelho, ainda que isso lhe custasse a vida. E custou. Mas ele foi próspero naquilo que ele se empenhou em fazer. Então a prosperidade, ela está ligada àquilo que traz paz ao meu coração, aquilo que traz o sucesso, ou que traz a ser bem-aventurado naquilo que eu me propus a fazer. E aqui o texto bíblico está dizendo que essa prosperidade lhe acrescentarão anos de vida e de paz. A grande realidade é que o anseio do nosso coração é vida, mas uma vida de paz. É uma vida que nós começamos a viver aqui na terra, a paz da eternidade. Aquilo que traz paz ao nosso coração não é mais os conceitos de paz que nós tínhamos no mundo. E Jesus disse assim: olha, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento. A proposta do Senhor para nós, se nós pegarmos a palavra de Deus e usarmos como bússola em nossas vidas, é que nós teremos uma vida de longos dias de paz. Quer viver a paz do Senhor? Quer viver a paz que excede todo o entendimento? Guarde a palavra do Senhor, guarde os ensinamentos do Senhor. Tudo aquilo que foi registrado e que faz parte desse compêndio de 66 livros, comece a aplicar na sua vida. Nós precisamos aplicar em nossas vidas. O apóstolo Paulo orienta bastante Timóteo acerca disso. Timóteo, as palavras que você recebeu desde a sua infância, pela sua Voloide, sua mãe Eunice, aplique na sua vida, porque chegará um tempo que falsos mestres trarão ensinamentos segundo as suas próprias cobiças. Nós estamos vivendo um tempo de cobiça.
Nós temos vivido um tempo onde as pessoas pregam essa prosperidade regada de cobiça, onde o centro é o homem, onde o centro é a vontade corrompida da humanidade. Essa nunca foi a proposta de prosperidade da Bíblia, mas a proposta de prosperidade da Bíblia era de vida, de longos dias de paz, na sua casa, na sua família. Esses dias, uma irmã, uma pessoa muito querida por nós estávamos conversando num momento muito difícil, eu tive lá dando uma palavra de apoio. Essa pessoa disse para mim: olha, só quem já teve dependente químico na sua família para saber o sofrimento que é isso. Só quem teve. Só a mãe que teve um filho dependente químico sabe o sofrimento que é isso. Mas a Bíblia diz que o vencido é escravo do vencedor. A dependência química, ela gera escravidão, prisão, não somente para a pessoa, mas para toda a sua família. Porque não existe como haver sofrimento para um membro da família e os outros não sofrerem junto. Então é uma escravidão que traz sofrimento para todos. E aqui Salomão está trazendo algumas orientações e dizendo: olha, guarde, não te esqueça dos meus ensinos e guarde no teu coração os meus mandamentos. E assim você terá longos dias e vida de paz. Tudo isso são promessas da palavra de Deus. Se nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, como o salmista escreveu no Salmo 119, verso 11, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque o pecado traz consequências. Essas destruições que tem gerado nas famílias através da dependência química está exatamente correlacionada à falta da palavra de Deus na vida daquela pessoa, na palavra de Deus naquela família, da palavra de Deus ser o esteio, ser a direção, ser a sustentação daquela família. E o maligno não é bobo. Ele quer causar destruição na sua casa, ele quer causar destruição na sua família. Porque o objetivo maior dele é matar, roubar e destruir. Porque você foi criado por Deus para que você pudesse alcançar o nível de excelência e ser bem-sucedido naquilo que foi proposto pelo Senhor através da sua palavra. E o segundo ponto importante que nós aprendemos aqui: não te desampares da benignidade e da fidelidade, ata ao seu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e achará graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. A promessa: achar compreensão diante de Deus e diante dos homens. Ata, não se separe, não tire de você a benignidade e a fidelidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 17, ele vai dizer: olha, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Mas para que você não faça aquilo que é do vosso querer, para que você não faça aquilo que a sua natureza humana quer, porque o que a natureza humana produz é bem conhecido: inimizade, porfia, ciúme, discórdias e coisas semelhantes a estas. Vai falar de dependência, de tudo aquilo que escraviza a natureza. Isso tudo é da própria natureza humana e são, de alguma forma, alimentados pela nossa própria natureza, para que nós venhamos fazer aquilo que a nossa natureza humana quer. E o apóstolo Paulo vai dizer: olha, andai-vos, pois, no Espírito, porque o Espírito, ele produz dentro de nós um fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Queridos, aqui Salomão está falando de algo que iria acontecer lá na frente. Ele fala, olha, a benignidade e a fidelidade, elas estejam atadas no seu pescoço e elas escritas na tábua do seu coração. Agora o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a sua natureza humana é muito difícil. A sua natureza humana, ela quer te jogar para baixo. A natureza humana, ela quer te derrubar. Ela quer levar você a abandonar desses caminhos, a sair do caminho do Senhor. A sua própria natureza, ela é ruim. A Bíblia vai dizer que os nossos atos de justiça, eles são como trapos de imundícia. Eu não tenho condição, enquanto ser humano, de avaliar o que é justo e o que não é justo. O melhor da minha justiça é como trapo de imundícia. Entretanto, o Espírito Santo, ele coloca um fruto dentro de nós. Se nós andarmos no Espírito, na tábua do nosso coração estará gravado a benignidade e a fidelidade, o amor, a alegria, a paz. Tudo isso vai estar gravado na tábua do nosso coração. E andando nós no Espírito, se nós tivermos um relacionamento com o Espírito de Deus, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 18, que o Espírito do Senhor se une ao nosso Espírito e assim nós somos um com Ele. A proposta de Deus é que o nosso Espírito, unido ao Espírito dEle, nós possamos cumprir o propósito e os sonhos de Deus, não somente para as nossas vidas, mas para a vida de todos aqueles que de alguma forma têm uma ligação direta ou indireta conosco. E o Espírito de Deus coloca esse fruto dentro de nós, para que nós possamos ter realmente firmado na benignidade e na fidelidade. Nós não temos, a nossa natureza humana, ela foi se depreciando a partir do pecado, e se depravou a partir do pecado. Mas a Bíblia diz que o Senhor plantou dentro de nós, em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, Ele plantou a eternidade dentro do coração do homem. Romanos capítulo 2 vai dizer que um dia todos nós compareceremos diante de Deus e seremos julgados pelo Evangelho que está gravado dentro do coração da humanidade. Nós nos corrompemos, mas dentro de cada ser humano existe a marca de Deus. Mas mesmo aquele que pecou, aquele homem que se tornou mau, Jesus nos deu exemplo para aquele ladrão da cruz que quando foi acionado a eternidade no interior daquele homem, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olha para aquele ladrão e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A nossa mente humana não consegue compreender essas coisas. Mas quando nós vivemos no Espírito de Deus, Ele traz para nós a revelação da palavra de Deus. E nós conseguimos compreender a bondade e a misericórdia de Deus por toda a humanidade. E João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um outro ponto importante, confia no Senhor de todo o teu coração e não estribe nos teus próprios entendimentos. Aqui está dizendo, quando a gente fala estribo, muita gente não compreende, mas estribo, quem já cavalgou sabe disso. Estribo, ele fica ali do lado do cavalo, onde você firma um pé, firma outro pé, para que você não venha cair nem para um lado e nem para o outro. E aqui o texto está dizendo, olha, não estribe, não esteja firmado os seus pés no seu próprio entendimento. Não confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É assim que nos promete a palavra de Deus. O salmista escreve para as nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida sustentada, uma vida amparada, para que nós não venhamos cair para a direita nem para a esquerda. Para que você não venha cair para a direita e nem para a esquerda, firme os teus pés na palavra do Senhor, confia no Senhor.
Jeremias 17:5 vai dizer assim: olha, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço forte, pois será como arbusto solitário no deserto que não vê o bom tempo. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor. Ele é como um arbusto plantado junto ao ribeiro de água, onde as suas folhas não caem, e fica verde o ano inteiro, mesmo no tempo de sequidão. Ali a Bíblia está falando de dois homens, um que confia no Senhor e outro que confia no seu entendimento, na força do seu braço, ou na força dos homens, depende da tradução. Mas ele vai passar por um tempo que é um tempo de bonança e ele nem vai perceber. Enquanto que aquele que confia no Senhor, mesmo no tempo de sequidão, mesmo no tempo de pandemia, ele não deixa de dar frutos e suas folhas não secam. As folhas verdes representam esta alegria e paz que a Bíblia, que a palavra de Deus nos proporciona. Confiar no Senhor é abrir mão do meu entendimento, é abrir mão do meu conhecimento. Eu não sou contra o conhecimento. Eu não sou contra você estudar, você estar buscando uma formação acadêmica. Não. Mas eu sou contra quando você e eu fixamos os nossos pés nisso. Fixamos as nossas decisões somente nisso. E esquecemos que a nossa confiança precisa estar no Senhor e na sua palavra. Porque somos falhos. Todo conhecimento humano é falho. Tanto que as teorias, elas aparentemente no primeiro momento parecem perfeitas. Daqui a pouco aparece uma outra teoria sobrepondo aquela teoria. Depois aparece outra teoria sobrepondo aquela outra teoria. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso nós precisamos estar firmados, não no nosso conhecimento, nem no nosso entendimento, não naquilo que eu posso ver. Porque aquilo que eu vejo é temporal e aquilo que eu não vejo é eterno. A fé, ela é fundamentada naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é temporal. E nós cremos naquilo que o Senhor tem garantido através da sua palavra, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E o último ponto: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Suas estradas serão aplanadas pelo Senhor, conforme Isaías 57:14. Tudo aquilo que é tropeço, o Senhor vai tirar, para que nós não venhamos tropeçar os nossos pés em pedra. Mas aqui também está condicionado a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. O texto de 2 Coríntios capítulo 3, verso 18: todos nós com o rosto desvendados, contemplando como por espelho, somos transformados de glória em glória, na própria imagem pelo Senhor no Espírito. Como olhando para o espelho, como eu vejo a minha imagem no espelho, assim nós seremos transformados de glória em glória e nos pareceremos com o Senhor Jesus. Nossas palavras, assim como o apóstolo João, vai chegar um determinado momento que elas vão ser confundidas com as palavras do Senhor Jesus. Muitas frases, eu me lembro de um dia que acho que foi aquela frase que a gente sempre procura falar aqui, que um coração grato atrai o coração de Deus. Me perguntaram onde é que estava escrito isso na Bíblia. E é uma frase que Deus colocou no nosso coração. Iluminou o nosso coração e nós entendemos que quando somos gratos, expressamos a nossa gratidão. Isso atrai o favor de Deus. Isso agrada o coração de Deus. E assim nós somos transformados e muitas vezes muitas coisas nossas são parecidas com o Senhor Jesus. Porque nós vamos de fé em fé, nós somos transformados pelo próprio Espírito de Deus. Pelo próprio Espírito de Deus nós somos transformados. E nessa manhã o nosso desafio é esse. Que
você possa se apresentar diante de Deus, que eu possa apresentar diante de Deus, que nós possamos nos apresentar diante de Deus, não esquecendo os ensinos, que a palavra de Deus seja a nossa bússola, que a palavra de Deus é aquela que nós estejamos firmados nossos pés, que o Senhor, que a nossa confiança esteja no Senhor, que nós não venhamos balizar os nossos caminhos, as nossas decisões totalmente no nosso conhecimento, mas buscar do Senhor a direção certa, buscar do Senhor a orientação para as nossas vidas, que o Espírito de Deus esteja latente em nossas vidas através do nosso relacionamento com Ele, porque o apóstolo Paulo vai falar que a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que nós possamos do fruto do Espírito sermos benignos, sermos fiéis e leais ao Senhor e à sua palavra. E não tenha dúvida que viver dias de paz está correlacionado à estrada que o Senhor vai preparando para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que de alguma forma dependem de você para serem bem-sucedidos. Eu quero orar com você. Curve suas cabeças, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus, nesse dia especial que o Senhor fez, Deus, para que nós estivéssemos aqui compartilhando essa palavra através dessa live, Senhor. Pai, eu quero clamar ao Senhor, visita cada lar, cada família, cada irmão, Deus. Onde, Pai querido, esse vídeo e esse áudio estiver chegando, Deus, que a paz do Senhor seja derramada, Deus. Que abra o entendimento do teu filho, da tua filha, Pai amado, e que eles possam ser transformados, Deus, através da tua palavra. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Faça uma reflexão acerca dessa palavra ministrada nesse dia e entenda, e compreenda o que o Senhor quer de você durante esse tempo de pandemia, durante esse tempo de reclusão. O que o Senhor quer transmitir para você, o que o Senhor quer de você, o que o Senhor quer de nós. Que o Senhor abençoe, te guarde e derrame sobre você as ricas e maravilhosas bênçãos que só Ele pode te proporcionar em nome